Olá pessoal, estamos aqui hoje com um novo episódio do Agro Raizcast. Hoje estamos aqui com Valdir Fernandes, proprietário da Windgate Comex. Isso. Ele veio trazer para a gente alguns produtos do agro que ele importa, que ele exporta. Estamos aqui também com o nosso parceiro Fonteles, que veio aqui hoje também direto de Morada Nova, aqui prestigiar o Valdir nesse podcast. Então, Valdir, é um prazer tê-lo aqui conosco. E Alexandre? Desejar uma boa-vinda. Eu acredito que vai ser uma conversa muito positiva e vai trazer muitos conhecimentos para todos, pela sua trajetória e pela pessoa que você é. Eu aproveito até a oportunidade para deixar registrado o quanto é satisfatório a gente, nessas andanças, a gente encontrar pessoas com o seu perfil. E você demonstra conhecimento, vivência e mantendo uma maturidade elevada pela sua postura muito humilde e discreta, que vai ser muito positiva essa conversa, mostrando que o empreendedor arrojado, ele pode manter a humildade, a serenidade pela maturidade. Então, seja muito bem-vindo, Valdir. Obrigado, Diego, obrigado, Alexandre, prazer estar aqui com vocês nesse podcast já que fala sobre uma das maiores atividades, talvez a atividade que esteja salvando ainda o Ceará, né, que é o agro, porque é uma coisa que não para, que é cada vez mais as pessoas com dificuldade, com todo o problema de estrada que a gente está vendo que está, né, eu tenho viajado pelo interior, vocês sabem. E, rapaz, é impressionante, impressionante. Tem estrada, um dia desse eu postei, eu achei tão... Assim, eu passei indo pro Cariri numa semana e estavam tapando buracos na estrada. Passei na outra semana, os buracos estavam todos abertos no mesmo lugar que foi tapado. Eu mostrei no meu Instagram que é impressionante. É assim, isso tudo eu não conheço do agro. Tem que ser assim, mas eu imagino que você com a estrada esburacada, você machuca a mercadoria vai chegar no Ceasa, ela pode sair lá da roça ou né, da fazenda, ela sair de primeira e chegar no Ceasa de segunda, terceira, porque amassou, porque, né? Então, vocês têm um trabalho aí duro, que eu sei, que eu vejo, ouço, leio sobre o agro, e dificuldades que não precisariam ter, né? Eu acho que estradas boas é o primordial, né? Para você, Com certeza. água, energia, estrada, a infraestrutura em geral, para que cresça mais ainda, porque o Ceará, quando eu falo, eu sou de São Paulo, eu vim para o Ceará em 86 na campanha do Tasso. Quando eu digo em São Paulo que o Ceará é o maior produtor de frutas no Brasil, né? Ainda é? Sim. Sim. Pois é. Melão. Um dos maiores Algumas produtores de variedades de fruta. banana. Aí produz uva, produz melão, produz mamão, produz banana. Pô, como assim? No Ceará não tem água? Não, amigo. Lá no Ceará tem. Pode até faltar água, mas não falta força das pessoas para poderem fazer acontecer. E eu quero dar os parabéns aqui para vocês, principalmente que fazem o EPROST. Eu tenho vivido mais de perto, né, com vocês, tenho convivido e visto o trabalho de vocês, então quero parabenizar. Agradeço e assim, foi muito interessante esse seu olhar empresarial. Você tocou num ponto muito importante. O Cerrado, de onde o Diego vem, antes de Brasília, era considerado uma região pobre, de pouco valor. Dizia, até ouvi uma frase do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, que ele dizia, o pai dele falava para ele, Cerrado, nem comprado nem herdado, porque era uma terra improdutiva para o agro. E quando Juscelino Kubitschek transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, botou como desafio uma empresa que merece todo aplauso e reverência do brasileiro, principalmente do produtor rural, que é a Embrapa. E passou a estudar o bioma, as características de solo, de clima, o índice pluviométrico, e estruturou
para que ali se produzisse bem. E hoje o Cerrado é um celeiro de produção. O Ceará, o Nordeste, mais especificamente o Ceará, o que faltou foi essa evolução científica, tecnológica. Quando a gente pega 200 anos atrás, quando o Nordeste brasileiro era um polo produtivo, a tecnologia era a enxada, era a foice, era a mão de obra. E nós ficamos estagnados. Não foi desenvolvida tecnologia para isso. Hoje, com todas essas adversidades, nós temos N culturas, como você bem falou. Agora está faltando infraestrutura. Está faltando o básico, que é o que a gente quer de suporte do governo. A gente quer o quê? Uma boa manutenção e ampliação das rodovias, energia. O índice pluviométrico nosso é equivalente a Paris. Agora, nós temos uma concentração, a nossa janela de chuva. É só se ajustar a isso. Mas estrada é o básico do básico. E hoje está muito precário. Como você bem falou, fruta de qualidade perde qualidade. Você trabalha bem, e nós vamos aprofundar essa conversa aqui, na questão da exportação e importação. A gente queria sua visão. E você sabe, e vai nos dizer aqui, compartilhar seu conhecimento, que quando vai para a exportação, o detalhe da qualidade do produto já inviabilizou. Certeza. Você tem. Eu visitei várias feiras mundiais de turismo, de negócios, do agronegócio, de feira. Lembro, nós fomos para Frankfurt, numa feira de frutas, e, enfim, de várias coisas que tinha um melão produzido aqui pela famosa, né? Isso, agrícola famosa. Agrícola famosa, que a pessoa até falou assim, rapaz, todo mundo gostasse de melão como você. Eu falei, não gosto tanto de melão, mas esse melão aqui, especial, que parecia que tinha injetado o açúcar, né, de doce. Então, o produto para exportação, eu sei que ele tem que ser um produto completamente, né, de primeira qualidade. Você, na Europa, você vê as frutas, você vai num supermercado, você vê as frutas, elas são, né, muito, assim, com aparência muito boa. Acho que é a primeira coisa que eles veem, né? Sim. Claro que o sabor, o açúcar, tudo, mas a aparência é muito importante. Então você, assim, eu vejo que você tem a seleção, né? O que vai para exportação, o que vem para o mercado nacional, o que vai para fazer derivados, né? Porque você não tem tanta... O visual não tem tanto, você acaba fazendo os derivados. Mas, enfim, é isso. Você tem que avançar. Eu me lembro que em 1986, 87 para frente, que o Tasso criou o primeiro perímetro irrigado, né? Que foi em Russas, salvo engano. Tabuleiro de Russas, que tinha foi a primeira vez no Ceará, aquele pivô central. Pivô de irrigação. Pivô central de irrigação, que era uma coisa, na época, né? E que meio que parou, entre aspas. Se não fossem os produtores, as pessoas, quem produz, batalhar e trazer, conquistar. Hoje em dia é muito caro. Eu tava falando, hoje nós fechamos um negócio de tratores, metade do preço. Você importar um trator é metade do preço. Não tem isso porque tem uma carga de impostos bem alta. Ele sai da China, chega aqui, você paga todos os impostos, que praticamente dobra, e ele ainda fica metade do preço. É muita diferença. Não tem... Como é que faz? Como é que o produtor trabalha? E uma ideia, você falou do açúcar, o BRICS, né, no caso. Sim. Sabe onde que vem? Por que é o BRICS? Por causa do sol, né? Por causa do sol, ou seja, o sol não é o vilão. O sol não, aqui nós temos as condições, aqui nós temos as condições. Eu me lembro que foi feito em Sobral, Cid era prefeito em Sobral, eu trabalhava com ele lá. E ele trouxe uns portugueses para produzir vinho em Sobral. Ele ficou todo louco, Sobral, quente do jeito que é. Não, pelo contrário, porque a uva, não sei se toda, mas ela pro vinho é por gotejamento, né? É gotejando que você hidrata.
E o sol é que dá como você disse, que dá o açúcar, né? Estão produzindo figo, Brix, no caso da Sim, fruta, é o sim. sol. Estão produzindo figo. O É, melhor figo que eu comi, mais doce da vida, foi aqui no interior, aqui ali perto de Limoeiro. Eu vi até- um dia desses falar, É me muito bom o disseram. figo ali. Eu não vi, mas eu adoro figo, mas me muito disseram bom. que tava. E completando o que você falou da uva, eu tenho um tio, hoje aposentado, tem 84 anos, mas ele foi da Marinha e fez PhD nos Estados Unidos na década de 70, depois foi trabalhar no órgão que era um braço da ONU na Suíça, foi conselheiro fundador da Anatel. Então ele viajou muito o mundo e ele é muito observador. Ele disse da questão da uva, ele disse as melhores uvas, aí falou qual era a região da Europa, que não encontrava, a planta ela não encontrava água fácil, então as raízes tinham que aprofundar. Quanto mais a raiz aprofunda, mais fica favorável, fica um vinho de qualidade. Né? Então, quando a uva é plantada, no caso do Nordeste, do Ceará, ele tem esse benefício, porque você dá água que a planta demanda, mas você tem o sol em abundância e o solo propício, que ela vai aprofundar, né? É isso. As melhores videiras, elas são na pedra, praticamente. Você vai ali em Portugal, você vê aquelas vinícolas. Se você visitar uma dessas, vai ver que ela. E é isso, a raiz ela tem que ir Aprofundar. aprofundada aí que dá a força, né? Que eles dizem que a uva tem uma força diferenciada que dá um vinho melhor. Que é essa história do vinho, né? A gente tem assim, eu não sei se vocês gostam, eu gosto de vinho. Eu não conheço, mas bebo o vinho. E você vê o vinho, por que esse vinho custa 1.000, esse custa 200 e os dois são praticamente Parecidos. iguais, né? É porque esse de 1.000, ele tem essas coisas, a quantidade de uva produzida naquela vinícola, naquela videira, ela é 10% dessa, tá? Então, é uma coisa mais elaborada. Mais artesanal. É mais elaborada, você tira menos, né? Você tira menos garrafas por safra. Ali em Petrolina eu visitei algumas vinícolas ali, o vinho ele é muito bom. Não tem nada pro Eu fui. vinho. A Miolo tá lá, né? Tá. A Miolo tá lá. Nós fomos fazer uma matéria, uma revista que nós temos de turismo, e nós fomos fazer uma matéria lá. Fez a menção da importação dos tratores da Sim. China. A nível de exportação, o que você tem trabalhado na sua empresa? Hoje nós já exportamos cerâmica, a Sebrais, para América Central, ali Caribe, nós já exportamos para Cuba. E tinta da Fortex está saindo agora a primeira carga. Aí nós estamos negociando água de coco, inclusive água de coco em pó, né? E água de coco em pó e água de coco concentrada também. Que tem água de coco que você reduz ela para 12 vezes. Então vamos falar em container, um container de água de coco concentrada se transforma em 12 containers. Isso com produtos cearenses? Cearense. Tudo produto cearense. Aí nós estamos vendo arroz no Rio Grande do Sul, já estamos negociando. Estamos negociando açúcar também. Como é que você tem visto o mercado externo para exportação dos produtos brasileiros? Tem muito mercado. Tem muito mercado. Tem muita demanda, né? Muito. Ali América Central, tudo eles compram fora. Pra você ter uma ideia, nós fizemos. Esse pessoal de Cuba que comprou cerâmica aqui, que está comprando cerâmica aqui, eles cotaram cerâmica na China e cotaram com a gente aqui da Sebrais. E nós tivemos um preço melhor. Foi mesmo. É. Interessante. Pois é. Nem tudo na China é mais barato que o nosso aqui. Esse seu trabalho, eu acho ele muito importante e estratégico. Em um dos encontros do EPROS, foi palestrar um integrante do EPROS, que é um dos proprietários da Agrícola famosa, né? Sim. Que é o Luiz Roberto. Luiz Roberto. E Luiz Roberto é paulista também. A história Paulista. deles é bem interessante.
E uma pessoa fantástica. Ele disse uma coisa que para mim foi muito esclarecedor. A gente tinha a ideia de que o governo ele teria uma má vontade para a importação e principalmente para a exportação. E ele falou um ponto interessante, né, Diego? Ele disse o seguinte: nós não temos a cultura da exportação que está se desenvolvendo agora, Sim. porque no caso específico do agro, o Brasil ele não era autossuficiente até algumas décadas atrás. O Brasil era importador. Produtos. Então, não desenvolveu nas gerações atuais que estão nos órgãos responsáveis a cultura da exportação. Aí ele falou esse ponto que você disse, que pela legislação teria que abrir todos os contêineres, mas ali tem um controle de temperatura, de oxigênio, tudo, que quando você vai abrir os contêineres já vai prejudicar a qualidade, né, Sim. do melão. E que teria que ser por amostragem. Então eles fizeram o que? Organizaram um simpósio, trazendo outros exportadores, como da Colômbia, e fizeram a pergunta como era feito. E para o que seria o equivalente, o fiscal da Receita Federal e dos órgãos de vigilância sanitária, eles mostraram que faziam por amostragem para não prejudicar. Eles tinham esse entendimento. Sim. Então, os nossos, eles não têm aquela antipatia que muitas vezes se julgava, é porque não tinha a cultura da exportação que nós estamos desenvolvendo agora. Então, essa sua visão de mundo, né, de exportar e de importar, essa informação que você falou, que ganhou a concorrência com um produto chinês, quando a gente acha que a China ela é China ganha imbatível, tudo, né? Sim. É interessante que o agro no Ceará ele não para de surpreender. Nem a nós, que estamos, né, bastante envolvidos através do EPROS. Avalie o grande público que está fora do agro, né? Então você falou algo que eu gostaria de retornar, porque me chamou a atenção. Esse da água de coco para exportar ela ainda em pó, né? Já tem fábrica no Ceará desenvolvendo essa tecnologia? Tem. Aqui em Calcaia tem uma fábrica e está sendo construída uma morada, não sei se é em Morada Nova, eu acho que é. Eles estão terminando lá uma que vai transformar água de coco em pó e vai fazer uma combinação de água de coco com leite de cabra. Ah, legal. Eu ouvi falar Pra, nisso. é, Ouvi que falar. é uma para e nós já estamos vendo o mercado para exportar para a África. Eu ouvi falar. Que é uma coisa que vai. Eu vejo, Aí. sabe, Valdir? Aí você compartilha aí, concorda ou discorda, complementa. Eu vejo muito assim, a indústria pesada, ela foi muito saudável e necessária para a economia, mas penso eu que ela vai ter um crescimento mais gradual, até porque a gente vê a própria China, como foi mencionado, uma concorrência grande, Sim. né? Agora, a agroindústria, ela está ainda muito subestimada. No caso do estado do Ceará, muitíssimo subestimada. Muito. A gente não vê nenhum trabalho de política governamental para esse incentivo da agroindústria, quando nós temos a produção que viabiliza. Essa que você falou da água de coco é fabuloso. O que acontece muito aqui, é que eu vejo, que eu vi pelo menos, pegaram muito dinheiro daquele projeto, aquele dinheiro que veio de fora, do Banco Mundial? Mundial, acho que é Projeto São Francisco, eu não sei como que é o nome, São José. São José. É, Projeto São José. Projeto São José. Isso. Como a gente foi aquela vez ali em Quixeramobim ali, construíram, no caso, vários laticínios e tudo para os sem terra, Os assentamentos. os assentamentos, construindo os assentamentos, tanto mel quanto, né, laticínios mesmo, muito bonito por sinal, equipamento de primeira, só que tudo parado. Por quê? Porque não tem como tocar. Eles não sabem tocar, né? Não... Você tem, assim, a gente parou de fazer uma coisa que era feita, eu me lembro também isso no governo do Tasso, do Ciro, que era levar empresários, né, para ver o mercado. Porque exportar também não é você, eu vou exportar. Você tem que ter o comprador, certo? Então, a gente tem que voltar a participar de feiras,
o governo incentivar para que os produtores, os médios produtores, porque os grandes, eles É acabam bom por que eles mesmo, né? eles têm o caminho deles, né? Mas o médio produtor, pequeno produtor, não tem. O cara que produz, vamos lá, o figo, como você está dizendo, que agora estão produzindo o figo. Se ele não tiver um caminho, entendeu? Ele vai ficar com o figo aqui. Nós estamos aqui pertinho em relação ao resto do Brasil. Nós estamos do lado da Europa, ao lado da Europa, ao lado dos Estados Unidos. Nós estamos ao lado da África. Estou dizendo em relação ao mercado produtor que está lá para o sul, né? Que é assim, que tem uma Sim. produção forte. Para o sul, para o centro-oeste e tal. Nós estamos. Eles, inclusive, eles são de São Paulo, vieram pra cá porque encontraram a terra boa pra plantar. Sabe a história deles de dentro? Não. Do figo, sei, porque... Não, pensei que você estava falando da famosa. Não, Tá, falando do desculpa. figo. Sim. O povo veio do figo, no caso, são de São Paulo também. Sim, pois São é. japoneses que... O patriarca veio do Japão, estavam plantando em São Paulo, não estava dando certo, veio plantar aqui, deu super certo aqui. Estão lá no interior de Russas, salvo engano, plantando lá num lugar que... São só eles plantando figo, ao lado é só... Você não vê nada mais, é só... E é isso. E aí o É só mercado. o semiárido. Aí você tem um mercado. Vamos lá. Você pegar o figo aqui, tá certo? Aqui no Ceará. Você levar ele para São Paulo. É o que ele faz. Tá. Ele tá indo quanto? 3.000 e poucos 3.500 quilômetros. quilômetros por estrada. Sim. Certo que hoje a nossa cabotagem ainda não é uma coisa que funciona muito bem. Está começando mas ainda não funciona muito bem. Então, vai para o caminhão, por estrada. Sim. Figo é uma fruta super sensível, Uma né? semana para chegar. É uma pelezinha, né? O figo é super sensível, né? Quem sim. conhece o figo sabe, ele se desmancha. Sim. Você vai fazer 3.500 quilômetros aqui ou quanto para a Europa? De navio? Quanto para os Estados Unidos de navio? O mercado, valor agregado, Agrega muito mais valor. você tem, entendeu? Então, aí, essa coisa da importação e da exportação, existe um preconceito, né? Por falta de conhecimento das pessoas. Acho que é muito burocrático e tal. Sim, E não verdade. é. E não é. Se você pegar aqui, nós estamos falando de cerâmica da Cerbrais. Tá entendendo? Que o cara lá de Cuba, na verdade eu conheci esse pessoal na Expolog. Sim. Nós estávamos com um stand lá, e eles queriam aço, cerâmica. O aço acabou que não se viabilizou por questões do frete, encarece demais, mas cerâmica viabilizou, tinta viabilizou, e eles querem tudo. Agora eles estão falando em telha. Tá entendendo? Você tem telha na China. Eles já estão começando a enxergar aqui, o mercado aqui, porque é mais próximo, né? Então frete Não é barateia. barato. Quando você vai confrontar os preços, você acaba tendo um preço melhor. É interessante você estar falando aí, a gente fica refletindo. Tem uma expressão popular, bocado comido, bocado esquecido, né? E é bom relembrar. Eu costumo dizer muito, quem conhece o passado melhor compreende o presente e enxerga o futuro. Que trabalho estrutural fabuloso foi feito nos governos de Tasso e Ciro Gomes com o Porto do Pecém. Sim. As pessoas hoje parecem esquecer o que representou para o agro, para a indústria, para o comércio, de um modo geral, mas o que representou ter um Porto do Pecém que viabiliza para a Europa, para os Estados Unidos. Então é interessante esse ponto que ele está falando, essa visão, porque nós estamos falando aqui pela ótica empresarial. Sim. Né? Como é importante ter gestores públicos que sejam estadistas, que deixem um legado. Né? Mas não é um legado midiático, é um legado estrutural. Que vai fazer a diferença. Por gerações e gerações. Sim. Né? Sim. Uma pergunta de leigo. O Mucuripe teve antes ou depois do PC? Antes, Bem bem antes. O Mucuripe é antigo. O Pecém, ele tem uma coisa que poucos portos têm no mundo,
que é um calado natural, né? Que ele tem mais de 18 metros de profundidade sem precisar fazer dragagem. Pensei, não existe dragagem. Então isso é um. O Mucuripe, ele foi feito, se ajustou, buscou o porto do Mucuripe por estar em Fortaleza, que era a É. capital. O porto do Pecém, não. Foi Se planejado. eu não me engano, foi no governo do Do Tasso, Tasso. com o Ciro Começou no governo do Nelson. Tasso, o Ciro fez, não sei se foi concluído no governo. Não, acho que já foi já no segundo governo do Tasso. Mas foi feito, em algum momento eu vi uma entrevista do Ciro, ele dizendo as pessoas, os técnicos que foram O projeto contratados, foi feito no governo do foi Ciro. mapeado no governo do Ciro, mapeado tecnicamente, a decisão do Porto do Pecém foi uma decisão técnica, entendeu? Não foi um Que é ajuste. isso, Isso que é que é um calado importante. profundo sem necessidade de dragagem. Que isso dá uma. Você diminui muito o custo. Porque se você tiver Vai ter que todo tempo dragar, né? dragando, você vai ter. Você diminui o custo, lá você tinha áreas para crescer eu participei muito da vida do Porto ali, porque quando o Cid era governador, eu era o assessor direto do Cid. Então a gente viajava muito para ver, por exemplo, a esteira, aquela esteira que tem Uhum. hoje, lá que vai para CSP e vai para a termoelétrica. Nós fomos visitar em Portugal, em Sines, uma esteira para ver a questão da poluição para transportar o carvão. A questão da poluição. E em Sines, eu me lembro que a gente fazia assim, e você estava aqui Sentiu. na testa, você via aquela fuligem, sabe? Por quê? Porque a esteira era aberta. Aí ó, eu se pergunto qual a solução para isso. Não, você tem uma esteira Fechado. que ela entra aberta, ela pega e ela faz isso, fecha. Então não tem, lá no PC não tem poeira, não tem pó do carvão. Verdade, não tem mesmo. Então, aí você tem, nós vamos ver isso, nós vamos ver, como é que chama? Faltou o nome agora em inglês, é grab, que Fosse um braço mecânico. não, que Uma é pá carregadeira, alguma é coisa uma assim? pá que puxa o que está dentro do navio. Uhum. Aí fomos ver nesse caso, tinha que ter um descarregador contínuo, que chama, que é, a grosso modo, um parafuso que ele entra dentro do navio, ele vai jogando e vai saindo direto pra esteira. Aí várias coisas ali, o Cid dobrou o- os berços, né? E isso tudo veio, assim, num um conjunto de ações no governo do Tasso, governo do Ciro, governo do Tasso, de novo, governo do. Tasso foi 2 vezes depois do Duas Ciro, né? vezes, E governo do Cid, Lúcio Alcântara também teve ali sua participação. No governo do Cid teve isso de aumentar o porto, de modernizar, que aí a gente já estava numa outra, né, geração, e aí que essa história de abrir os contêineres e tal. Hoje em dia você tem como é que chama? Os raios-x, não é Faz a raio-x, tem leitura. outro nome, que faz, né? Que vê o que tem lá Isso. dentro. Se tiver um revólver no meio de uma carga, esse revólver vai aparecer. Se tiver um pacote diferente do que são os Deveria. melões, ele vê. Tem um nome, me fugiu aqui agora. Então, você tem, e aí você está falando. Por que você tem uma siderúrgica aqui hoje? Porque isso foi lá no governo do Tasso, do Ciro, 87, 90, que eles foram sonhando, né, com isso e criando viabilidade para isso e tal. E hoje você tem uma das maiores siderúrgicas do país, está aqui no Ceará. Você tem termoelétrica, você tem aquele PCM, é um negócio. Eu lembro quando nós entramos no governo, era de uma fábrica a outra. Assim, Hoje em dia. é um negócio hoje gigante, que foi uma coisa visionária,
do Tasso e do Ciro, que criaram isso. A Transnordestina, que todo mundo fala e que todo mundo quer ser o padrinho, Transnordestina foi. O Ciro era diretor lá na CSP. CSP, né? Não, CSP é aqui do Strambuc. Uhum. Ciro viabilizou isso. É. E comprou uma briga grande, Comprou uma né? briga grande. Porque você ser visionário, você paga um preço, porque os outros não estão O vendo. São Francisco, o Ciro comprou uma briga com o bispo. Quem é Foi. que quer brigar com o bispo? Ele não brigou, não. Ele manteve o negócio. Tem que fazer. Sustentou. Sustentou. Eu lembro na época ele debates, até pegavam artistas da Rede Globo. Não, o bispo fez greve de criticando. fome. Foi. E eu vejo isso com preocupação, essa falta de visão de estadista. E aí nós estamos fazendo uma análise empresarial do agro, especificamente, mas é uma visão empresarial. Eu sinto falta dessa visão estadista dos últimos governos. Por exemplo, nós hoje temos uma discussão que deve ser técnica para o Cariri, né? Para a Chapada do Araripe, com atraindo produtores de soja e tudo mais de grãos. Mas foi feito algum trabalho. Você tem uma reposição anual de água, você tem um reservatório hídrico, mas você tem um crescimento populacional que o Cariri hoje já tem 1 milhão de habitantes. Sim. E esse crescimento ele vai ocorrer naturalmente. Quando a gente pega os últimos 10 anos, a população do Cariri, e hoje já houve um crescimento que merece ser considerado. E nos próximos 50 anos, como é que vai ser? E o que é que nós criamos nos últimos 10 anos para poder absorver essa população? Isso. O que é que nós fizemos de novo na área hídrica, por exemplo? O que é que nós fizemos de novo Nada. Resumindo, nada. Infelizmente, o Estado deu uma estagnada. Até você veja, eu sou produtor rural no Vale do Jaguaribe. Qual é a grande queixa dos produtores e da população do Vale do Jaguaribe? É cíclico. Nós vamos ter período de estiagem. E aí, quando tem período de estiagem, você vai ter que ter restrição da oferta de água, que na última estiagem desativou muitas áreas do perímetro irrigado, né? Então, muita gente perdeu produção. Tem até um coordenador do EPROS, lá no Vale do Jaguaribe, o Eduardo Araújo, que ele soltou um áudio, assim, muito emotivo, dizendo que ele tinha lá 30 vacas de leite, umas 80 animais, e quando cortaram a água, eles perderam tudo. E ele fez uma jura para o pai dele, que já não está mais entre nós, que enquanto vida ele tivesse, ele ia lutar para que aquela água voltasse. Então, a gestão das águas, hoje, ela não está sendo dada a devida atenção por parte do governo. O governo não está atento à questão da gestão das águas. Então, quando tem uma restrição da oferta por estiagem, logo é penalizado o Vale do Jaguaribe, com o argumento que é preciso dar prioridade à água do consumo humano em Fortaleza. Porém, é uma meia-verdade, porque essa água que vem para Fortaleza e região metropolitana, ela não é toda para o consumo humano. E, além disso, é sabido que há um desperdício de 40%. Cadê a gestão governamental para otimizar essa água? Em um estado em que a água ele é um bem primordial. No mundo vai ser, mas no caso específico do Ceará. E você desperdiçar 40% por má gestão, porque não se avançou em obras estruturais para otimizar a água, e aí penaliza a população do sertão. Sim. E hoje você tem tecnologias, né, avançadas para você compensar isso. Eu não sei, eu vou até me aprofundar nisso. Um amigo me falou que em uma época ele estudou, tem uma máquina que produz água da atmosfera, da água que evapora, essa máquina capta. Eu até, ele me falando, foi num lugar,
depois eu vou me aprofundar nisso. Mas tem tecnologias hoje que para você diminuir o consumo, para você, né, otimizar o consumo, para você. Eu não sei se vocês viram num lago, salvo engano, na Suíça, que eles jogaram umas bolas Hum. de. Umas Eu bolas vi, de PVC. eu vi. Essas bolas boiam no lago e na época do verão ela não. A água Evita a evaporação. evita 90% da evaporação. Então tem tecnologias hoje. Seu Manelito Dantas, que já faleceu, primo do escritor Tô Ariano dizendo que Suassuna. isso é uma coisa viável pra gente aqui, tá? Pode ser, pode não ser. Aí você tem que ver outras coisas, tem que ver o pescador, você tem que ver, você tem uma série de coisas que você tem que. Mas tem reservatórios que Pois cumpririam é, esse pois papel. é. Mas tem várias tecnologias modernas hoje que O seu Manelito Dantas, já falecido, é primo do escritor Ariano Joselito, Suassuna. Manelito Dantas. Manelito, Era na fazenda Taperoá, na Paraíba. sim, Cariri Paraibano. sim, E ele dizia, se a memória não me trai, ele era engenheiro, foi professor de hidrologia e depois se dedicou 100% à produção rural. E ele dizia que chove para cima, se eu não me engano, 3 ou 7 vezes mais do que o que chove para baixo. Chove pra É a questão baixo. da evaporação. Então, o que você está dizendo, que eu acho muito importante destacar, é assim: nós precisamos, na equipe de governo, de pessoas visionárias, pessoas inquietas, sim, que fiquem buscando seu. E é assim interessante, tem uma frase que diz: nada se cria, nada se acaba, né? Tudo se sim, ajusta, modifica, sim. se adapta. Então, assim, o mundo está aí. A gente tem que ter pessoas buscando o que é que está acontecendo no E mundo. fazer parceria, E fazer outra, parceria público-privada. com certeza. Tem muita gente querendo investir. O próprio pessoal do agro pode investir em tecnologia com um trabalho feito com o governo, uma coisa Isso. voltada para aumentar a produção, para diminuir o custo e tal. E outra, o agro, o verdadeiro produtor rural, não quer que o governo dê dinheiro pra ele. Sim, Ele não quer o peixe, entendeu? sim. Ele quer, a única coisa que ele quer é que não atrapalhe e que dê. Que já é uma grande Que já é uma coisa. grande coisa. E que dê pra ele infraestrutura, que dê, né, um controle, né, E o que, hidrológico, né? o- E aquilo que você falou, né, no começo, né? Ele não quer, por exemplo, esse dinheiro de assistencialismo, essas coisas. O verdadeiro produtor rural não quer isso. Ele quer a forma dele produzir, os melhores dele produzir olha aí. e essa infraestrutura que o governo, né, vamos dizer, tem o dever, né, De de promover. dar. Por quê? Porque é pago, né, os impostos, Sim, todos sim, pagam seus impostos sim, justamente para sim, isso, né? Não é uma coisa sim. também que tá dando, né, para Não, ele, ele tá não. pagando, né, Não, tá também. prestando trabalho pelo que recebe. Isso. Isso. Pelo que recebe. Isso. Diego, Alexandre, só vocês terem uma ideia. Voltando a essa história do asfalto. Se desfaz, não sei o que, infraestrutura, sim. tal, né? Infraestrutura. Na época do Cid, governador, tem um filho de uma empresária que eu fui funcionário, a Diana, que foi a empresa que me trouxe para cá, para o Ceará, para fazer a campanha do Tasso, a empresa de marketing. E ele comprou uma tecnologia americana de tapa-buraco, que era um negócio que você podia fazer chovendo, inclusive. Não precisava. Se tivesse o dia chuvoso, ele ia e fazia. Que era usado pelo exército americano. Que na época não foi feito porque era muito caro. Era muito caro. Mas caro é quando você começa a desenvolver. Depois que ele está desenvolvido e tal, tudo é assim, né? Tudo barateia. Você vai comprar uma televisão. Eu lembro que na época uma televisão que a gente chamava quadro, né? Que parecia um quadro. Televisão custava 35 mil reais na televisão. Hoje é 2.000 e pouco. Essa de 40, 50 polegadas. Então os preços vão baixando. E eu lembro que nós fomos fazer um ali perto do Paço Municipal, e ele fez, se você passar lá hoje, isso tem mais de 10 anos.
Você passar lá hoje, tá lá esse buraco tapado. Sim. Então, existe uma cultura, primeiro, tem gente que ganha dinheiro com isso. Cara que faz manutenção nas estradas, que faz não sei o que, ele tem um contrato para fazer, ele ganha dinheiro com isso. Quanto mais buraco, mais dinheiro ele vai ganhar. Certo? Eles tapam o buraco sem tratar a base. E qualquer leigo sabe que se você jogar ali, se você não refizer a base, se ali abrir um buraco, é porque tem um problema de base, de solo. Se você não refizer a base, você pode tapar o buraco 10 vezes, ele vai abrir todas as 10 vezes. Então, nesse post que eu fiz, eu disse que não estava jogando dinheiro no mato, não, estava jogando dinheiro nos buracos, né? Porque, cara, é impressionante. Então, se você fizer uma coisa. Olha, o Ciro, quando assumiu o governo, em 90, né? 93. Ele foi candidato em 92, assumiu em 93. Lá pelas tantas foi descoberto um negócio do povo fazia. Foi um monte de gente presa. O Ciro não quis saber. A estrada tem 10 metros de largura. Você tirar 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui, ninguém sente. Multiplica isso por Tantos mil 1000 quilômetros. quilômetros. Muita coisa. Tá entendendo? Então, cara, é a cultura do querer fazer o errado, de querer fazer o. Tá entendendo? Não, De Isso, as pessoas querendo se dar bem a qualquer custo. e você vê assim, um caso do agro, né? O que o agro acho que precisa? É um tripé, né? No caso do agro. Primeiro, ele precisa de crédito. Que nesse governo agora tá difícil, né? Governo federal. Sim, sim. Nesse governo, tá muito difícil o crédito. O crédito, você vê aí como que tá essa taxa Selic aí. O agro não se sustenta com essa taxa que tá hoje. Então, Nada, né? o agricultor, o pecuarista, qualquer um, e pegar dinheiro no banco é um tiro no pé. Hoje, tá? Do jeito que tá. Por isso que tem Quando ele muita para, gente com... eu imagino quando você para fazer as contas do que você gastou e do que sobrou, talvez você não consiga pagar o valor da taxa de juros, né? Não paga. Você não consegue E pagar. Hoje não principalmente, consegue pagar. eu digo assim, é sabido que na Europa, muitos países, existe um subsídio para o Sim. produtor rural em que é pago só por ele ter a terra, Sim. pela consciência que produção alimentar é estratégica para qualquer país. A França faz muito isso, né? A França, a Polônia é muito agressiva nisso. Aí você veja a questão, nós falamos no início da conversa do leite. Aí você tem o leite importado, que é feito uma triangulação para chegar pela Argentina, pelo Uruguai, para entrar no Brasil. Está quebrando os produtores rurais Sim. de leite. É identificado que houve dumping, mas não é aprovado que faça os devidos ajustes de penalidade para manter a equiparação da competitividade. Então, quer dizer, foi comprovado o dumping, comprovado oficialmente, mas nada vai ser feito. Quando a gente analisa os Estados Unidos e o Brasil, a Argentina e a Alemanha, o Brasil tem 1.176.000 produtores de leite. Propriedades produtoras de leite. Tem 46 mil produtores nos Estados Unidos. O Brasil, 1.176.000. Aí quando você vai olhar numa visão distorcida, a média de produção dos Estados Unidos é de 5.200 litros por proprietário. Do Brasil é de 77, 78 litros. A pessoa chega e diz a incompetência do Brasil. Não, porque o leite também cumpre um papel social. O leite é a única atividade que está presente, segundo dados da CNA, né? Confederação Nacional de Agricultura, é o único que está 100% dos municípios do Brasil. Fortaleza tem N vacarias. A média de produção de leite no estado do Ceará é de 7, 8 litros por proprietário. Eu já vi comentários, assim, eu diria elitista e ao mesmo tempo desavisado, sem saber interpretar bem, que isso é sinônimo de incompetência produtiva. Pessoa que não é do ramo, né? Mas o que é isso daí? É porque tem um papel social. E além disso, o bioma do estado do Ceará, você tem que ter
animais de dupla aptidão. Tem que ter, em algumas áreas, animais que tem que ser mais rústicos. Quanto maior a rusticidade do animal, menor a produção de leite. Sim. Mas o que é que eu quero falar com isso? É assim, nós temos atividades, como essa do leite, que ela não é sinônimo de improdutividade nem de subsistência. Se tiver uma visão estadista. Você tem, como o Diego falou, laticínios com equipamento maravilhoso, que está lá ocioso e se acabando e a tecnologia vai passando. Mas por quê? As novas gerações, o consumo do leite está caindo, do leite fluido em relação às gerações passadas. Mas outros derivados do leite têm demanda reprimida. Por exemplo, o whey protein. A terceira geração, né, o pessoal da terceira geração, que chama, né? O pessoal da minha idade aí, que vai por 60 para frente. É a Z, geração Terceira, Z. né? Não, geração Z é a nova, né? É a nova. É a nova, é. O que é que acontece? Precisa de proteína. Então você tem derivados do leite, como você falou aí, que me A surpreendeu. geração analógica. Exatamente. Eu costumo dizer que é a última geração das fotos preto e branco, né? Então, assim, tem produtos com demanda reprimida e quando pega um empresário com a visão que você tem de mundo de exportação, a gente tem o mercado nacional, mas tem o mercado externo, que esses produtores de pequeno, médio porte, se os laticínios fossem direcionados para produzir os produtos que o mercado quer e não uma leitura, a sensação que eu tenho como produtor é que essas últimas gestões, eles estão defasados. Eles entendendo que o laticínio é aquele para produzir o leite, que antes era o pasteurizado, agora não, né? É o HT, né? HT. Não, isso daí já passou. Não queira concorrer com um grande, não. O grande ele tem escala, economia de escala, ele vai lutar. Por exemplo, nós temos aqui o que eu considero o maior laticínio, que ele predomina na compra em relação aos demais, ele não chega a 40% da fatia de mercado no Ceará. Então, quer dizer, tem uma concorrência de outros estados. O que é que os nossos governantes estão fazendo? Porque esse laticínio cearense, ele compra de produtores cearenses, então ele está movimentando a economia. Sim. Né? E a concorrência, que está com 60% nas prateleiras. Mas é a cultura, Eu não vou estar falando aqui de partido. Uhum. Não, nós estamos numa partido conversa A, empresarial. Partido B. É. Mas a cultura do atual governo é a cultura de que a gente tem que estar fechado, que a gente tem que estar dentro de uma redoma. Então você não importa, você não exporta. Tem que, porque isso vai gerar emprego, porque não sei o quê. Modernidade não tira emprego. Modernidade especializa as pessoas. Entendeu? A modernidade, se você... eu vou tirar porque agora tem uma colheitadeira e várias pessoas vão ficar sem colher. Espera aí, vamos ensinar a plantar. Isso. Vamos colocar ali, vamos fazer cooperativas de plantações, vamos ensinar como é que ela faz a embalagem, como é que faz É isso. como é que chama? Às vezes me faltam os nomes bestas, que é a madeira que pega a carga em si. Os pallets, tá entendendo? Então, se você dá, quanto é que o cara ganha mais? Ele colhendo 100 sacas por dia de qualquer produto que seja, ou ele construindo, ele fazendo na casa dele uma coisa ali, 100 pallets que vão ser consumidos, que você tem que só dar. Então, é transformação de mão de obra, não é você acabar com a mão de obra. Esse preconceito de que a modernidade ela está aí para a gente poder competir com o mundo. A tecnologia para a gente concorrer com o mundo, porque senão nós vamos ficar para trás. Era isso até que eu ia entrar. Eu falei, primeiro crédito são os 3 pilares, no meu conceito. Primeiro crédito, segundo, o assistencialismo. Olha o jeito que estão as hematércias aí, tudo sucateado, abandonado. Que assistencialismo hoje tem? Assistência, né? Assistência técnica. Assistência técnica. Verdade. Assistência técnica com as hematércias. Tá tudo sucateado, não tem assistência técnica nenhuma. Além do hematércia, você falou muito bem, nós temos as universidades estaduais, que hoje, eu digo isso porque eu tenho filhos se formando em medicina em faculdades não estadual.
Mas eu vi uma manifestação de estudantes da Universidade Estadual no Cariri, se a memória não me trai, a UFPA, de medicina, que está faltando tudo, e eles mostraram No vídeos. evento lá que o Ciro fez, lá no Crato, eles foram com as placas. Os alunos, né? Aí o Ciro até deu oportunidade para eles falar, pareceram reclamando de coisa. Tá. Aí o que fica a minha preocupação? Porque não deixa de ser agro, porque vai cuidar da saúde. É assim, antes, quando a gente olhava numa visão estadista, é o quê? Numa determinada região vai ser construído um hospital, vai ser ampliado um hospital. Hoje vai ser concedida uma faculdade de medicina particular. Às vezes você vê faculdades de medicina a 30 quilômetros de distância, em cidades que não tem nem hospital. Como é que um aluno desse vai fazer o ciclo clínico, vai fazer o internato? Como é que você vai cobrar depois desse aluno, quando ele for um médico formado, que ele possa fazer de boa qualidade? Outra, como é que você produz tanta faculdade de medicina se na devida proporção, além da questão do hospital, você não tem residências para que ele possa fazer o fluxo? Aí onde eu digo, antes a faculdade, na minha geração, na nossa geração, faculdade pública, era um ponto de referência. E era um centro de pesquisa. Eu me lembro bem, numa aula de economia, que a minha formação é administração, um professor, na disciplina de economia para administração, ele foi questionado por um aluno, ele disse, faculdade não é um centro de artesanato. Aqui é um centro de pesquisa e um centro de filosofia. Aqui é para formar pessoas que vão pensar e vão inovar. Hoje a gente vê a Universidade Estadual sucateada, como você falou. Então, o Emates, idem. Você vê a FUNSEMI ela tem. A equipe da FUNSEMI é fabulosa. É fabulosa. Eles são muito bem conceituados. O presidente da FUNSEMI, o Eduardo Martins, uma pessoa muito educada, eles têm estudo de solo. Nós do agro não sabíamos. Do Ceará inteiro. Ninguém sabe. Agora, como é que você atrai o Alberto, né, Félix, que é coordenador do EPROS no núcleo do EPROS do Vale do Curu, que inovou trazendo açaí, ele fez toda a pesquisa por empreendedorismo. O estado do Ceará hoje é exportador de açaí. Aí você, como ele comentou, né, que vem estrangeiros querer entender, tanto para comercializar como para investir. Aí você tem uma empresa, um órgão como a FUNSEMI com estudo de solo, ninguém sabe. É verdade. Você produz o que, Alexandre? Camarão. Camarão. Tá, vamos lá. Você tudo que você consome, você produz ou você compra também de produtores menores? Não, eu faço a venda. Você faz a venda. Não sei se no camarão isso é viável, mas voltando à história do emprego, da mudança, né? Da mudança de hoje em dia não dá mais pra gente ficar naquela que o cara tem que botar o pano, a camisa na cabeça para não pegar o sol e ficar colhendo e tal. Você tem hoje tecnologias que pode... Cara, pega... Eu não sei como é que tá, eu tô falando aqui, mas tô falando sem ter estudado. Questão de cooperativas. Pega esse pessoal, cria pequenos polos de plantação. Ah, cara, eu planto batata doce aqui, eu sou grande, certo? Mas batata doce, eu costumo dizer que voto não empacha, né? Vou falar, né? E batata doce, quanto mais você produzir, mais você vai vender, não é uma coisa finita, né? É uma coisa que você... Então, se você, eu vou pegar aqui, essa família aqui, ele vai ter aqui um hectare, 2 hectares, sei lá, para ele plantar, e eu vou garantir a compra desse produto. Era o outro pilar que eu ia falar, é a comercialização. Que o que precisa no agro, são os E três aí, pilares. amigo, nós temos um mundo inteiro. Isso. Um mundo inteiro para alimentar. Só que atualmente ele só faz fechar mercado em vez de abrir mercado. É isso. Você falou algo interessante, Valdir, assim. E eu digo porque eu vivo da produção rural e vivo no sertão. Verdade, Às vezes o pessoal fala
denegrindo a atual geração que não quer trabalhar, não. O que eu vejo de jovens talentosos agora, eles me ensinam, porque o jovem, por natureza, ele gosta de tecnologia. Sim. A gente, quando mais jovem, a gente engolia a tecnologia da época. O que é que eles fazem, como você disse? Nossa tecnologia é a datilografia, né? É, Era o curso Isso. obrigatório, você tinha Era. que ter, era o curso Tinha de que ter. datilografia. Exatamente. Então, o que é que eles... ASD, FG, cedilha, Exatamente. KJH. Exatamente. Então, assim, o que é que eles desenvolvem lá? Eles descobriram, eles compram no Mercado Livre as câmeras, eles instalam nos viveiros, eles descobrem a tecnologia, como você acoplar, que pelo celular, se tiver uma instabilidade de energia, que um aerador à noite parar, ele aciona pelo celular. Sim. E eles vibram de poder fazer isso, como você disse. Tire, não queira que o jovem de hoje Vá pro- ele se sinta motivado de pegar uma enxada, que ele pegue uma foice. Agora, como você falou no começo da conversa do trator, dê a ele maquinário com qualificação e dê a ele maquinário naquele ambiente da cabine refrigerado, que ele esteja no clima adequado, sim. com alta tecnologia, que você vai ter fila de gente querendo trabalhar com alta tecnologia seja, e com alta produtividade. Dá o crédito, assistência técnica e o lugar para ele vender. Você acha que ele não vai se deslanchar? E você falou uma coisa muito importante, que é essa mão de obra, ela automaticamente ela vai acabar. Porque as pessoas envelhecem, as pessoas vão se aposentando, e tal. Isso. Ela vai acabar. E, como você disse, o jovem de hoje, ele não quer ir para a roça. Eu acho que não quer e nem deve. Isso. Eu acho que nem deve. Eu acho que tem que lutar mesmo para assim, eu sou daquela as gerações, né, que elas vão passando. Eu quero que meu filho seja muito melhor do que eu, Claro, com certeza. tá entendendo? E espero que meus netos sejam muito melhores do que Seu filho, ele, sim, com certeza. entendeu? Então é aquela coisa do crescimento das gerações. Não o cara tá fadado a Ficar batendo inchada a vida a inteira. vida inteira. O avô fez, o bisavô fez, o pai fez, vivendo na miséria, acostumado com aquela coisa, tá entendendo? Não, é isso. Tem um trator que funciona joystick, meu amigo. Hã? Você dentro da cabine refrigerada que produz. Ah, mas vai tirar emprego? Não vai tirar emprego. tira. É diferente, É isso aí. é diferente. Aí você vai dar emprego para quem conserta o trator, tá entendendo? Você vai renovar a É igual mão de essa cabeça obra. pequena. Não, que se abrir mercado vai ficar mais caro. Não, aí que tem, é isso? aí tem o preconceito da importação e da exportação. É o seguinte. Nós temos tanta gente passando fome aqui, a gente mandando comida para É. fora. Peraí, mas não é essa a conta. Não estão É passando fome porque falta comida aqui. Estão passando fome porque não tem acesso à comida. É diferente. Né? Não é? E talvez, se você estiver exportando mais, você consiga baratear para cá, porque você Isso. e tem a parte que fica aqui, não é tudo que vai exportar. E é tem isso. gente que quer trabalhar só no mercado local. É isso. Mas você tem que abrir, você tem que dar condições para que as pessoas comercializem esse seu terceiro tripé, que é da comercialização. Que ele tem um mundo inteiro para comercializar, cara. Que ele produza um produto de qualidade, talvez em menor quantidade, Isso. mas com um valor agregado maior. E você falou algo muito interessante, assim, me despertou a atenção e eu volto a destacá-lo, a questão da venda da água de coco em pó. Você vê o seguinte, a gente vê com muita vaidade que o estado do Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. O estado do Ceará, maior produtor de camarão do Brasil, muito pulverizado, porque no interior as fazendas são 10 viveiros para baixo, muitas fazendas de 2 viveiros, 4 viveiros. Não tem uma indústria de beneficiamento de camarão que viva de comprar o camarão produzido para comercialização. As indústrias que tem são de grandes produtores que servem para sua produção própria. É bom, mas... Então, Samaria, Potiguarana. então você veja
assim, essa visão estadista, como é importante. Você raciocinar que vai tirar emprego, é como você falou também agora há pouco tempo. Então vamos abolir os computadores, vamos voltar para a máquina de datilografar. Essas pessoas que defendem isso, elas hoje continuam contratando em busca de lavadeiras ou elas querem máquina de lavar? Ou elas querem terceirizar em lojas que façam essa lavagem? Sim. Então, se a gente tira esse jovem que não quer ir para a enxada, para a foice, e bota uma indústria de beneficiamento, porque antes com a mecanização, com a automação, você aumentou a produtividade e agora você tem uma agroindústria, coloque esse jovem no trabalho de qualificação. Alguns anos atrás, eu conversando lá em Morada Nova, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e ele era analfabeto. E ele disse assim para mim, eu sou analfabeto porque eu ainda era de braço quando meu pai morreu. E minha mãe casou novamente e o meu padrasto botou a gente para trabalhar na roça. Já os filhos dele com minha mãe já tiveram estudo. Então eu não tive estudo. Aí falando dos filhos, tá, ele diz, agora eu tenho um filho que gosta de estudar. Esse filho dele, na época, ele estava cursando a faculdade de Física em Limoeiro do Norte. Isso ele morava em Morada Nova, né? Fica ali próximo. E aí eu conversando com esse rapaz, que teve um dia que o meu celular bateu no chão, quebrou, e ele disse que recuperasse. O Denis recupera. E eu fui lá no filho dele, e o filho dele botou um computador numa casa simples, quase assim uma casa de type, e ele botou um computador e começou a mexer na tecnologia, que ele tinha feito um curso de computação, e eu comecei a conversar com ele da faculdade de Física, e na época era campanha presidencial. Aí a gente começou a conversar e teve uma hora lá em que, eu não sei, lembro exatamente, botou-se lá uma música clássica e ele falou dos compositores, eu achando que ele ia falar de Beethoven, é nada, ele falou lá um bocado de compositor que eu nunca nem tinha ouvido falar, o nível de conhecimento dele. Sim. E aí nós começamos a falar ele me perguntou de candidatos, né, a eleição presidencial. E eu digo, e você vai votar em quem? Ele disse, eu vou votar no Ciro Gomes. Eu digo, e por que o Ciro Gomes? Ele disse porque ele disse lá qual era a bolsa de estudo que era feita. Ele disse ele criou tal bolsa de estudo que foi o que permitiu eu e quem quisesse estudar, estudar. Sim. Esse rapaz se formou em física. Ele falando de física quântica espetacular. Filho de uma pessoa analfabeta. Ele se formou em física. Ele passou no concurso para professor. Passou no concurso para polícia. Está melhorando a mentalidade da família toda, porque os sobrinhos já vão enxergando diferente. E fez a menção ao trabalho que o Ciro tinha feito, Lá atrás. que foi o que viabilizou o estudo dele. Então, quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Dê condições, aprimore tecnologicamente, você ganha produtividade e o governante com a visão estadista que faz esse tripé que o Diego está dizendo, e obra estrutural, como você disse. Eu ir na estrada, 2 vezes por semana eu atravesso o estado do Ceará, pelo menos. Moro no Cariri, moro no Morada Nova e moro em Fortaleza, né? Então, é pesado o que você gasta de manutenção com o carro, com as estradas, rasga pneu, dá problema. Então, quer dizer, para conseguir produzir bem e deslocar com qualidade, são custos desnecessários, né? Pessoal, estamos já em mais de uma hora já, Eita, já? de podcast já. O pessoal até tá me cobrando aqui. Se deixar, a gente vai, acho que mais uma. Conversa mais boa. uma ainda conversando aqui. Conversa tá boa. Mas eu queria que, né, primeiramente agradecer, né, ao Valdir mais uma vez por, né, ter tirado esse tempo, essa tarde aí, vir conversar conosco aqui um pouquinho. Falar um pouquinho, né, sobre a comercialização, né, sobre a sua empresa, né, de importação e exportação, que eu acho que é muito importante isso para toda a economia, mas para o agro em destaque isso é muito importante. E agradecer e deixar suas, né, considerações finais, tanto do Alexandre como sua, né? Valdir, reforço o que o Diego disse. Aproveito para lhe convidar para outras vindas, porque você tem muito o que contribuir. Muitas informações que nos surpreendem e vão surpreender a todos. Até também já digo para todos que assistirem,
temos uma empresa que pode dar um suporte, né, a nível de exportação e de importação por essa visão de mundo, desmistificando. Falou com muita simplicidade, não tornou complexo a exportação e a importação. E dizer isso, que as portas estão abertas e mais do que ele receber bem, a gente precisa. Nós precisamos conversar com pessoas que tenham uma visão estrutural, uma visão empreendedora, uma visão de estadista, para que a gente possa desenvolver o nosso Ceará. Então, muito obrigado por sua vinda. Obrigado você, Alexandre, obrigado, Diego, obrigado pelo convite. Eu, por mim, também passava aqui mais umas 2 horas, porque a gente falar de coisas, né, que a gente gosta, né? Assim, eu não tenho um vasto conhecimento do agro, mas é uma coisa que eu gosto, que eu acompanho, que até por trabalhar em governos e tal, você acaba se envolvendo mais. E é o caminho que, se você pensar bem, o cara, um pedaço de terra e uma enxada na mão, ele começa a fazer. Agora, se você pegar esse mesmo pedaço de terra e der uma condição para ele ter uma estruturazinha, ele vai fazer muito mais. E as pessoas estão aí para fazer. A gente tem que acabar com essa cultura de que tem que ter aquela pessoa só para malhar ali e tal. Ah, não, porque gera emprego. Que tipo de emprego? Tá entendendo? Dá para a gente substituir esse emprego e gerar um emprego melhor, mais qualificado, como você está falando, da pessoa que era filho de um sertanejo, que não tinha estudo e optou por ele também não ter estudo. Já o outro, o filho se tornou físico, né? Que é uma coisa que não é uma coisa muito comum nem no país, quiçá, né? No sertão, mas que ninguém nasce burro e ninguém nasce inteligente. As pessoas têm as condições. Se você der condição para a pessoa. E assim, não é à toa que o cearense está ganhando o mundo, né? Se você prestar atenção, o cearense está em São Paulo como grandes players, está em vários lugares do mundo, porque a dificuldade, né, faz com que a pessoa se fortaleça. Isso acontece muito aqui no Ceará, muito mesmo, assim. O Ciro costuma dizer muito que a Grandene, lá em Sobral, a Grandene era em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Eles fecharam tudo para trazer para Sobral. Por quê? Cara, oportunidade de emprego. As pessoas, numa coisa que a pessoa não está ali no sol, né? E essa pessoa, ela vai agarrar com força aquilo. Então, se eu tenho condições de substituir 10 empregos por uma máquina, essas pessoas não vão ficar desempregadas, elas vão para um outro caminho, tá entendendo? E qualificar essas pessoas para ter uma melhor estrutura de trabalho, ter um melhor salário, ter mais condições de descanso mesmo, tá entendendo? Então, isso tudo, hoje em dia, a gente tem que trabalhar com o que nós temos nas nossas mãos para melhorar. O camarão, você produz o camarão, hoje você usa tecnologias que você precisava de quantas pessoas, e aí muita coisa que quando com as mãos, você tem problema de contaminação, não estou dizendo as mãos no sentido de manual ali, eu estou dizendo que você consegue evitar com tecnologias novas, entendeu? Então você bota, esse aqui ele não vai trabalhar mais aqui nessa produção, mas ele vai trabalhar aqui na empresa que está beneficiando e agregando valor ao camarão produzido e exportando. E importar tira emprego, não tira emprego não, olha. Massey Ferguson, essa holandesa de trator, pronto. Tudo vem de fora, meu irmão. Aqui é só montado. Tudo vem de fora. E eu te desafio a falar qual atividade no interior do Ceará, não falando do Ceará, tá? No interior do Ceará, que a mais curto prazo, tá? No maior curto prazo,
geraria renda para o município e movimentaria Isso. do que o agro. É Não isso. tem outra atividade. Fica o pessoal querendo trazer, eu acho que é válido, tá? Não tô falando que não é válido. Trazer indústrias, trazer... Mas o agro é a atividade Mas em curto não- prazo que mais gera Mas renda não e emprego. evita. Mas não são excludentes. Isso, É isso. isso. É uma coisa pode caminhar ao lado da outra. Isso que eu quero dizer. Você está plantando aqui, você está beneficiando aqui do lado. é isso. Entendeu? Isso. Você vai precisar de fábrica para Isso. beneficiar. E você, aí é questão de oportunidades. O agro, é o que você está dizendo. A pessoa com uma enxada e um saco de semente, Isso. ela começa um negócio, Isso. né? Isso. Se ela tiver uma enxada, um saco. Porque, vamos lá, o Bolsa Família, que a gente estava conversando aqui fora do. Isso. Eu não sou contra o Bolsa Família, não. Eu sou contra a Eternizar. maneira que o Bolsa Família é feito. Agora, se o Bolsa Família servir para o cara começar a produzir, tá entendendo? Falar assim, não, eu vou produzir aqui porque eu tenho o sustento garantido. Eu tenho a comida dos meninos garantida. Então eu vou fazer aqui para eu crescer. É maravilhoso, isso é feito no mundo inteiro. Isso. Mas não fazer a história da cachaça, do aumento do consumo de cachaça e droga, e o que quer que seja, que cachaça também tem lá seu, né? Seu Jogos do Tigrinho da vida. É. Paz, por quê? Porque o cara tá ali sem fazer nada, meu irmão. Hã? E na metodologia atual, ele pune aquele que recebe o Bolsa Família e vai trabalhar, seja de empregado, seja empreendedor. Se ele atingir um determinado Ele não renda dentro pode. da formalidade, ele perde. Ele Aí perde. o medo dele, da instabilidade dele perder e não ter mais, faz com que ele fique estagnado, quando você deveria ter um estímulo. Tem lugares que você não encontra funcionário se você quiser assinar a carteira. Não encontra. É. Não, se for para assinar a carteira, não quero. Verdade. É impressionante. Bom, obrigado aí, obrigado Aqui pelo vai mais 2 horas. espaço. E quem quiser importar ou exportar, nós estamos lá na Windigate, o Windigate Comex, WINDGATE Comex. Tem o nosso Instagram e nós estamos lá abertos para ajudar, tanto para importar como exportar. E não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais fácil do que se imagina. Muito mais fácil. Tem gente, nós estamos agora, acabamos de fechar negócio para importar material para buffet. Que o cara nunca, lá em Sobral, o cara nunca imaginou de... O cara ia pro Brás comprar. Ele vai receber na porta dele, muito mais barato, tudo direitinho, com todos os impostos pagos, e, enfim. Muito bom. Obrigado aí a vocês pelo espaço. Obrigado a você. Agradecemos.